Aleluia. Abra a Bíblia hoje à noite, Mateus capítulo 5. Nós vamos continuar aqui, sendo abençoados e edificados por Deus. E estamos muito animados com o que Deus já tem feito. Quinta-feira tivemos uma linda e abençoada reunião de mulheres. Mês que vem vamos ter o Congresso da Família, o Seminário da Família. Você não pode perder, nós vamos abordar temas muito interessantes, né? E você deve se inscrever lá atrás, não tem nenhum custo, mas dê o seu nome, porque vai ser aberto para todo o Vale dos Sinos. E eu quero ver você aqui participando e sendo abençoado por Deus. Digam todos juntos: amado irmão, que está colocando a Bíblia, os textos, eu estou usando a NAA hoje à noite, ok? Digam todos: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Diga: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E o texto de hoje: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós temos falado sobre esta porção da palavra de Deus, que as bem-aventuranças lançadas por Jesus Cristo é uma sequência lógica dada por Deus ao mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o pregador dos pregadores, chamado Jesus Cristo. E temos falado que é como uma escadaria, temos que ir degrau por degrau. E o evangelho de Mateus, escrito por Mateus, é o evangelho que apresenta Jesus como o rei. Então, o sermão do monte está dentro desta visão do escritor Mateus, de Jesus como o rei. Então está dentro de uma visão do reino de Deus, dentro de uma plataforma, vamos dizer assim, do reino de Deus. Ele não descreve como é a vida do mundo, mas a vida daqueles que fazem partes do reino de Deus. Diga: eu faço parte do reino de Deus. E as bem-aventuranças é o que Deus quer que eu viva dentro desse reino, irmãos. Amém? Então, somente, presta atenção nisso, uma pessoa que é humilde, somente uma pessoa que humilde, o que nós falamos sobre isso? Que entende que não pode mais viver sem Deus. Somente uma pessoa que chora, enxerga os seus pecados, chora pelos seus pecados, chora pelo pecado dos outros. Somente uma pessoa que é mansa, que entrega nas mãos do Senhor seus assuntos, não se ira, não perde a cabeça, mas confia que Deus é capaz de dar um coração manso e que a Deus pertence a justiça e Ele resolve. Pode ter fome e sede de justiça. Se não for humilde, se não chorar, se não for manso, não chega nessa condição de ter fome e sede de justiça. Está falando não de uma fome física, está falando da nossa fome espiritual. Olha para a pessoa do outro lado e diga para ela: como é que está a tua fome espiritual? De novo, você ficou olhando para mim, não perguntou para a pessoa que está do teu lado. Amém? Olha, a fome espiritual revela, é uma característica de como está a vida de um cristão. No geral, como que está o povo de Deus. O normal seria nós termos ambição, não por aquilo que é material, mas por aquilo que é espiritual. Se temos fome e sede de Deus, pelas coisas espirituais, nós vamos estar almejando as coisas excelentes, aquelas que não passam, que não se vão deteriorar. Nós vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que também está dentro do contexto
do Sermão do Monte. Mas quando a Bíblia fala, eu acho interessante isso. Quando Jesus diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, o que será que Jesus estava querendo dizer sobre a questão da justiça? Primeiro, esse aspecto é muito importante. Jesus está falando, em primeiro lugar, de ter fome e sede de justiça. Uma justiça que nos foi imputada ou dada por meio da obra de Cristo naquela cruz, mas dada por Deus, nos foi imputada, transferida a nós por Deus através da obra de Jesus. Amados, aquele que reconhece que é um pecador vai ter fome de ser justificado, vai ter fome de encontrar esta justiça dada por Deus através de Jesus Cristo. Quem é pecador aos olhos de Deus e o Espírito Santo revela, ele vai se sentir injusto, ele vai se sentir perdido, vai se sentir então condenado e afastado do trono da presença de Deus. Mas feliz é o homem e a mulher que tem fome e sede de encontrar na pessoa de Jesus Cristo a sua justificação. Feliz é o homem que busca em Jesus esse primeiro aspecto da justiça, deseja ser justo, deseja ter suas iniquidades perdoadas, seus pecados perdoados. Ele sente a necessidade de buscar um Salvador e a salvação. Cutuca a pessoa que está ao teu lado e diga: você é um privilegiado. Deus tocou o teu coração e mostrou que você é um pecador, para você buscar ser justo, salvo através de Jesus Cristo. Quero ler contigo um texto de 1 Coríntios 1:10. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Esse é 1:10, né? Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Digam todos: a unidade que esse texto está falando só é possível se eu reconhecer que eu preciso ser justificado por Jesus. Eu jamais vou pensar no bem do outro, eu jamais vou pensar no outro, se eu não reconhecer que eu sou egoísta, orgulhoso. Eu penso primeiro em mim do que nos outros. Mas graças a Deus, por mais desaventurado homem que sou, quem me livrará da condenação do pecado, da força do pecado? Graças a Deus por Jesus Cristo, por meio do qual eu me tornei justo. Muito bem, agora vamos ao verso 30 do mesmo capítulo. Mas vocês são deles, em Cristo Jesus, o qual, esse Jesus, se tornou para nós, da parte de Deus, digam todos, sabedoria, santificação e redenção. Eu pulei um. Cristo se tornou para mim e para ti justiça. Bem-aventurado aquele que busca em Jesus ser justo. Bem-aventurado aquele que entende que a justiça de Deus, por causa da desobediência do homem, jamais seria satisfeita aos seus olhos, a não ser por meio do seu Filho Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar naquela cruz, levando sobre ele todos os nossos pecados,
encravando sobre ele todo o escrito de dívida, toda a sentença que era contra nós. E digo, e me comprando. Diga, e me comprando, pagando o preço ali na cruz da minha salvação e justificação, e eu ganho uma eterna redenção. Aquele que tem fome e sede de ser justificado por Jesus entende que vai ganhar a vida eterna, uma eterna redenção. Depois eu entro nesse tema. Cristo é a minha justiça. Cristo é a tua justiça. Por isso que o apóstolo dizia: longe de mim gloriar-me naquilo que eu posso, naquilo que eu fazia, naquilo que eu era bom, né? Longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Amados, agora preste atenção nisso. O mais fraco crente, ou cristão melhor, e o mais forte cristão tem a mesma justificação. A justificação em Cristo foi completa e plena, e não depende do tamanho ou da existência ou da prática da minha fé. O que eu quero dizer com isso? Em Cristo eu tenho esta posição, e você também, não importa quanto tempo de cristão você tem, você ganhou uma justificação plena e completa. Por que eu digo isso? Porque nós vivemos uma época em que estão distorcendo a mensagem da cruz, aonde estão distorcendo a simplicidade do Evangelho. O que eu quero dizer com isso? O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer com isso é o seguinte: aquilo que Deus fez em favor do homem pecador não depende do que eu posso fazer ou não para agradá-lo. O agradar a Deus foi a obra de Jesus. Pela graça somos salvos, pela graça somos justificados. Não depende das minhas obras e nem das tuas obras. Então pare de viver esta vida pensando: hoje eu não estou legal, hoje eu não orei como devia, hoje eu não li a Bíblia como devia, hoje eu não fiz isso, não fiz aquilo. Ergue-te de manhã e creia: em Cristo eu ganhei uma justificação plena. Ele é a minha justiça, e eu tenho fome e sede de me ver sempre justificado em Jesus. Amém mesmo? Amém. Aleluia. E para incentivar ainda mais, enfativar essa verdade, o que diz Isaías 51? Quem gosta dos profetas aqui, digam amém. Amém. Aleluia. A Bíblia é completa. É um livro histórico, um livro de amor, né? É um livro profético, é um livro de ensino. Glória a Deus. Meia da noite o pastor Dionísio vai falar sobre isso, sobre a importância e o poder da palavra de Deus. Isaías 55:1 diz assim: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm, digam todos: dinheiro. Venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vai no Bourbon, enche um carrinho, passa no caixa, a mulher vai te dar um valor e tu diz: está pago por Jesus, tu vai preso. Mas no reino não é assim. Escute isso. Venham. Vocês não tinham méritos algum, vocês não tinham condição nenhuma. A justiça que vocês ganharam por meio de mim, Deus falando, através do que eu fiz por Cristo a vocês, é gratuita. De graça recebeste, de graça dai. E o que diz o último livro da Bíblia? Apocalipse 22:17. Se não é o último capítulo, né? Claro que é. Apocalipse 22, verso
17. O Espírito e a noiva dizem: vem, venha ao meu supermercado, venha à minha mesa abundante. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, digam todos: receba de graça a água da vida. Eu declaro pela fé para você e para mim, abrindo os olhos do nosso coração, nosso entendimento, temos uma vida em abundância gratuita por meio de Cristo. Temos que ter fome e sede por querer Jesus todo dia. Agora, a justiça que nos foi imputada tem que ser desejada, tem que ser buscada. Devemos ter apetite pela justiça, não só apenas que nos foi imputada, mas também implantada em nós. O que eu quero dizer com isso? Não apenas saber que os nossos pecados foram perdoados, mas nós também desejamos ter a nova vida que a justificação nos traz. Bem-aventurado, feliz são aqueles que têm fome e sede por ser justificados em Cristo Jesus, mas também que querem viver uma vida de santidade, de pureza, viver uma vida na piedade. Não apenas é suficiente saber que os nossos pecados foram perdoados, temos ainda uma fonte ainda dentro de nós, pecaminosa, estamos ainda numa carne pecaminosa. Nós temos que deixar Deus limpar nosso coração, limpar nossa mente, trabalhar em nós. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, que deseja ser mudado, transformado radicalmente, diariamente, pela palavra de Deus. É forte. É forte o que Jesus ensina no Sermão do Monte. Em Mateus 5,20 ele diz: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais vocês vão entrar no reino dos céus. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: nós temos que ser diferentes. Amém, irmãos? Quem tem fome e sede de justiça, aspira, deseja, respira as coisas de Deus, as coisas que são lá do alto. Que coisas são essas? Ama a santidade, tem prazer estar na presença de Deus. Deus é a sua alegria e o seu deleite. Sua aspiração não está nos tesouros aqui desta terra, sua aspiração está no céu. Seus pés estão aqui, mas ele se considera um forasteiro, um peregrino, está passando por aqui. Sua pátria, seus valores estão no céu. Tem prazer não nos banquetes que o mundo pode servir, mas tem prazer nos manjares que Deus pode dar. Olhe para a pessoa que está ao outro lado e diga: não esqueça, não te iluda com os manjares desse mundo. Jesus vai voltar. Tenha fome e sede de justiça, tu vai contemplar o que é eterno, o que está te aguardando. Quantos estão aguardando a volta de Cristo? Olhe para a pessoa que está ao outro lado e diga: tenha sede de pureza, tenha sede de ser humilde, tenha sede de ser manso, sede de ser pobre de espírito. Amém. Agora eu acho lindo que tudo aquilo que Deus pede de nós, Ele já nos deu. Deus já nos deu uma nova mente, já ganhamos um novo coração, um novo nome, uma nova vida. Então, se nós temos um novo coração, uma nova vida, nós também temos um novo tesouro. O nosso tesouro não está mais aqui nas coisas desse mundo, está naquilo que é de Deus.
Quem é que lembra daquela parte que Jesus disse para aquele homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma, que tu tens para oferecer? Tu te vanglorias, eu construí isso, construí aquilo outro, tem aquilo mais, aquilo, tudo aquilo. E a tua vida? O que tu criou? Qual foi a tua expectativa aqui na terra, da vida após aqui a terra? Diga: quem tem fome e sede de justiça está com os pés na terra, mas o coração está no céu. Seu tesouro está no céu, seu lar está no céu, a pátria está no céu. Amém, irmãos? Desejo uma mente pura, um coração puro, uma vida pura. Não basta saber apenas que me foi imputado uma justiça através de Jesus Cristo para perdão dos meus pecados. Eu tenho que saber que essa justiça quer ser implantada em mim, através do mover do Espírito, da palavra de Deus atuando em mim, gerando em mim cada dia desejo de pureza, santidade e de buscar as coisas que são lá do céu. Amém, irmãos? E também um pequeno detalhe: a Bíblia diz que o verdadeiro amor não tem prazer na injustiça. Aquele que ama e busca ter fome e sede de justiça não se agrada com a injustiça praticada no mundo. Não tem prazer com aquilo que não manifesta a justiça de Deus. Amém, irmãos? Agora vamos considerar umas coisas importantes aqui agora. Quando que uma pessoa perde a fome? Já que nós estamos falando de fome, de apetite. Joel, a primeira coisa, quando ela morre. Quem está morto não tem fome. Você já viu um morto ter fome? Parece tão óbvio, mas sabe o que pode acontecer comigo e contigo? Se não temos fome espiritual, estamos mortos. Não vamos ter fome de Deus. Como é o nome do cemitério mais bonito da nossa cidade ali? Jardim da Memória. Tu já viu uma pizzaria dentro do Jardim da Memória? Já viu uma churrascaria lá dentro? Não precisa, lá ninguém tem fome, ninguém tem apetite. Que o Senhor nos livre de ser uma igreja morta, sem fome de Deus. Ninguém consegue viver sem fome quando está vivo. Segunda coisa, o que leva uma pessoa a não ter fome, apetite? Está doente. Adoeceu. Muitas pessoas nasceram de novo, mas estão doentes espiritualmente e perdem o apetite pelas coisas de Deus, pela justiça. Tu já notou que uma pessoa que está doente, ela tem mais sono do que apetite? Eu não vou dizer para você dizer para o irmão que está do lado da corda, porque não é o caso, né, irmão? Mas quem está doente não tem fome, só tem sono. Vocês lembram dos discípulos no Getsêmani com Jesus? Eles estavam com fome espiritual? Não, eles estavam dormindo, gente. Estavam dormindo. Que o Senhor nos livre de perder a fome, de estar na comunhão com os irmãos, de pegar esse livro e ler e meditar, se deliciar. Essa semana eu me deliciei em Provérbios. Que livro!
Que maravilha! Que o Senhor nos livre de estar enfermos e perder a fome pela oração, pela adoração, pelo louvor, pela pregação do Evangelho ao mundo que está perdido. O Senhor nos livre de perder o entusiasmo de estar nos cultos. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: eu estou tão alegre de estar aqui com você hoje à noite. Eu tenho alegria de vir aqui. Para mim não é peso estar aqui, para mim é alegria. Amém? Eu não quero ser fraco na fé, eu não quero ser débil na fé, eu quero ser forte na fé. E para ser forte na fé, nós temos que ter fome e sede e mostrar que não estamos doentes. Olha para a pessoa do outro lado e diga: você não é um doente, você não é uma vítima, você é um guerreiro, um vitorioso, um vencedor. Não pare, vá em frente. Oh glória! Eu nasci na Assembleia de Deus, irmão, porque eu sou pentecostal. Oh glória a Deus! Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio no poder da transformação da palavra de Deus. Eu creio que Ele cura, que Ele desperta aquele que está dormindo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Lucas 1:53. Esse texto é muito importante. Diga a pessoa do outro lado: não te assusta, que ele vai parar, ele tem relógio ali. É cedo, recém 8 horas. Tu lembra quando não lembra dos bailes não, né? Não tinha hora para ir embora, né? Lucas 1:53. Encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Encheu de bem quem? Os famintos. E despediu aqueles que achavam que já tinham o que chega. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: no reino de Deus, sempre tu tem que ser um faminto. Nunca pense que você já chegou no limite. Amém, igreja? Fome e sede. Não recuse o alimento do céu. Isso é soberba, isso é orgulho. Você achar que você já tem. Todo dia eu preciso. O próprio Jesus disse o seguinte: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quer exemplo maior do que Jesus? Não tem. É fazer a vontade daquele que me enviou. E outra versão diz: realizar a sua obra. Aleluia. Vamos em frente. Diga para a pessoa do outro lado: seja como Davi, seja como Jeremias, seja como Ezequias. O que disse Jeremias? Achadas tuas palavras, logo as comi. Ouvi o testemunho de um homem esses dias, que ele era drogado, viciado, e uma vez ele sofreu um acidente, drogado, quase morreu, e um pastor insistiu com ele. A pedido da mãe ele se converteu, e na primeira semana ele falou claramente: na primeira semana quando me converti, eu ia ler a Bíblia, era tanta fome que eu mordia a minha Bíblia. Agora sim, pergunte para a pessoa do outro lado: você está com desejo realmente de morder a palavra de Deus e viver a palavra de Deus? Ou a Netflix, ou o celular, o computador e outras coisas, você tem mais fome? Qual é a outra coisa que pode gerar a falta de apetite? O abatimento, a debilidade e a fraqueza. Uma pessoa que está débil,
Uma pessoa que está fraca, ela está demonstrando que ela não está bem alimentada. Quando as pessoas não recebem o alimento suficiente para atender às suas necessidades básicas, elas ficam fracas e não crescem. Não crescem. Amado, querido irmão, se eu e você não levarmos a sério esta bem-aventurança, ficaremos fracos, débeis. E outras pessoas ficam enfermas e perdem o apetite, porque estão comendo coisa errada, e aquilo está causando doença, problema na sua vida. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: a saúde começa pela boca. Quem gosta de carne crua aqui? Levanta a mão. Ninguém, aleluia, graças a Deus. Alguém levantou a mão aí? Não. Carne crua não foi feita para comer por nós. Pode vir muita bactéria. Quem gosta de tomar um copo com uma gota de veneno? Mas assim como nós temos que ter cuidado com o nosso físico, nós temos que ter cuidado com o alimento espiritual. Tem muita coisa rolando nos dias de hoje que parece palavra, mas não é, e está enfermando a igreja. Digam amém, não me olhe com essa cara feia. Tem muita coisa por aí hoje. Que certa vez o profeta disse, Eliseu: os discípulos do profeta não puderam comer porque havia morte na panela. Tem morte na internet, cuidado. Tem morte em alguns púlpitos. Pastor, o que é isso? Eu estou falando a palavra de Deus. Hoje tem crente doentes porque tem morte na panela. Tem morte na escolinha das crianças. Tem morte em livros. Se aquilo que você ouve, lê e vê, não te levar ao arrependimento, ao quebrantamento e a viver as bem-aventuranças, questione isso como palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é vida, ela muda, ela transforma. A palavra de Deus é aquilo que entra em nós, e as pessoas que nos conheciam dizem: o que aconteceu? Tu não mente mais, tu não briga mais, tu não perde mais a cabeça. O que está acontecendo? Me diz que remédio é esse que tu está tomando. Começa com J e termina com S. Jesus. Quer ver crente, homem realmente crente? Bota para jogar futebol. Quem aqui joga bola ainda? Ninguém joga agora. Quem é que lembra da história do jovem rico? Quem lembra? O jovem rico foi a Jesus. Ele tinha fome de salvação, mas ele não perdeu a fome de perder o que ele tinha. O verdadeiro evangelho e a verdadeira conversão é quando você deixa as coisas por amor a Jesus. Não tem como querer salvação e prazeres do mundo simultaneamente. Não ter como querer ter fome de salvação e ao mesmo tempo ser avarento, viver pelo dinheiro e através do dinheiro. Não tem como ter fome de Jesus e ao mesmo tempo ter fome pelo pecado.
Outra coisa que rouba uma saúde perfeita, física e espiritual, é atrofia, debilidade, fraqueza. Uma pessoa que não se alimenta com aquilo que é correto, ela fica raquítica, fica fraca. Deus não quer que nós sejamos pessoas raquíticas espiritualmente. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: Deus quer que você tenha vida, e vida em abundância. Agora, quantos creem que Deus criou o homem com apetite? Que o apetite realmente é uma coisa real? Levanta a mão. Quem teve fome hoje? Aleluia, eu também, glória a Deus por isso. Amados, Deus nos fez com fome. E quando nós nascemos, fisicamente falando, nós saímos catando o seio da mãe. Ninguém ensinou, nós aprendemos a mamar automaticamente. E se nós nascemos de novo, nós temos que aprender que Deus gerou em nós fome espiritual. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Mas existe uma diferença entre o apetite verdadeiro pelas coisas de Deus e um apetite falso ou hipócrita, fingido. O hipócrita não deseja Deus, mas apenas só as bênçãos que Deus tem para dar. O apetite do hipócrita é condicional. Eu não quero só Jesus, eu quero também alguma coisinha aí que possa me trazer prazer na minha carne. Está errado isso aí. Os desejos do hipócrita são fora do tempo. O que quer dizer com isso? Vocês lembram a história das 10 virgens? Quem lembra? 5 tiveram fome na hora certa. 5 tiveram desejo por Deus na hora errada. Depois eu quero desenvolver mais isso. Agora é a hora de ter fome de Deus. Depois, não é mais. Além de ser algo que Deus implantou em nós, tem que ser algo constante. Quem é que comeu ontem? Tu teve fome hoje? Tem gente que vai chegar em casa que jantou e vai ter fome de novo. É constante. E será que o nosso apetite espiritual está num constante? Está crescendo? Está como Moisés, que viu Deus na sarça ardente, viu Deus nas nuvens, viu Deus abrindo o mar vermelho, mas depois de tudo ele disse: ainda não me basta, eu quero para sempre a tua presença e a tua glória. O que diz ali o Salmo 42, verso 2? Eu acho que eles são mais rápidos lá, mas eu vou abrir aqui. Salmo 42, verso 2. Ganhei de ti. Não, ganhamos juntos. Diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Uma fome intensa, contínua, gerada por Deus. Isaías 26, 9. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Olha que texto. Isaías 26, verso 9. Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente. Amém, irmãos? E tem que ser um desejo intenso. Não basta ter fome, tem que estar morrendo de fome por Deus. Quem lembra aqui daquele dia que você está assim morrendo de fome? Eu lembro de alguns dias da minha juventude, da minha adolescência, no sítio que morávamos. Uau!
A mãe fazia cuca no forno a lenha de barro na rua. A gente devorava aquilo. Comia aquilo, subia numa bicicleta, já saía, subia nas árvores. Diga para a pessoa do outro lado: quanto mais você trabalhar para Deus, quanto mais você gastar a tua vida espiritual, mais intensa será a tua fome. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Amém, irmãos? E diga à pessoa do outro lado: e tem que ser uma fome insubstituível. Quem tem fome e sede por justiça só vai querer Jesus, não vai querer as coisas do mundo. Porque a única coisa, aquele que tem fome e sede de justiça será saciado. A única coisa que sacia a vida de um homem e de uma mulher é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém mesmo? Aleluia. Pode tocar teclado, mano. 7:30. Esse relógio está certo? Está errado. Gente, ali está 20, 18. São 9 da noite. Mas eu senti que estava na hora. Interessante, a gente acostuma, né? Por isso que eu chamei o tecladista, eu senti que estava na hora. Aleluia. Glória a Deus. Diga para a pessoa do outro lado: tenha fome e sede de justiça. Tu serás saciado com uma bênção singular, inigualável, incomparável. Uma bênção apropriada, devida, plena, completa, abundante. A provisão de Deus é abundante, a bênção de Deus é abundante. Ele nos salvou, nos perdoou, nos fez seus filhos, nos deu um novo nome, nos deu um novo coração, nos deu uma nova vida, nos tornou herdeiros, co-herdeiros. A obra de Deus é plena e completa. E eu encerro. Pode subir toda a banda, eu encerro. Felipe, até para cantar mais de Ti, eu te agradeço. Se você não tiver fome e sede de Deus agora, lembra que eu disse que eu ia falar isso? Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: se você não tiver fome e sede de Deus agora, você terá fome e sede tarde demais. Agora, eu e você podemos ser saciados por Deus. Depois, jamais. Lembra a história do homem rico? Em Lucas 16, 24. Morreu, lamentavelmente. A Bíblia está dizendo isso. Eu não quero mal de ninguém, mas ele foi para o inferno. E lá no tormento, clamou por uma gota de água. Preste atenção nisso, gente. E até isso lhe foi negado. Aquele que não tiver fome e sede de justiça agora, vai ter fome e sede de misericórdia na eternidade. Mas vai ser tarde demais, lamentavelmente. Nenhuma gota de água. Quantos creem que o calor dá sede? Quantos creem que o calor dá sede? Imagina o que vai ser no inferno. De arrepiar. Olha para a pessoa do outro lado e diga: agora é a hora. Aquele que não tiver fome e sede de justiça, agora sofrerá fome e sede, mas jamais vai poder ser saciado. Meus irmãos, isso aqui é sério demais para nós, mas também é sério demais da responsabilidade que nós temos. Vamos pregar Jesus para as pessoas serem despertadas, salvas e libertas, e entender que elas podem ser pessoas que têm fome e sede de ver a sua vida perdoada e justificada através da obra bendita de Cristo naquela cruz. O calor aumenta a sede,
quando as pessoas estiverem queimando no inferno, não quero assustar ninguém, sob o fogo da ira de Deus, esse calor aumentará a sua sede por misericórdia, mas não vai ter mais como ser saciado. Olhe para a pessoa do outro lado e diga: agora é a hora. Curva a tua cabeça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Senhor Jesus, fale agora com Deus. Agora é a hora que a palavra de Deus é vida e diz para ti o que está roubando a tua fome espiritual. Negue isso. Deixe isso. Abandone isso. Tome uma atitude diante da palavra de Deus. Ele fez uma obra completa. Oh, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Não deixe nada te roubar da vida plena que Ele tem para te dar. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, diz o Senhor. Arrependam-se, abandonem, deixem aquilo que está roubando o apetite espiritual de vocês. Oh, eu renuncio isso. Eu me curvo diante da tua palavra junto com meus irmãos. Fale com Deus. Você que está em casa, fale com Deus.